confirmando aquilo que Ele já propôs no nosso coração. E a palavra de Deus é sempre assim, irmão. Toda palavra, ela sempre confirma. Deus nunca fala com você uma vez só. Aquilo que eu vou dizer para você, talvez você já ouviu antes, você vai ouvir depois, através de outra pessoa, através de uma outra forma. Porque Deus sempre Ele confirma a sua palavra várias vezes ao nosso coração. Isso que aconteceu aqui nessa noite, e eu fiquei bastante feliz. E foi falado um pouquinho aqui a respeito de chamado, a respeito de talento, a respeito daquilo que você faz, aquilo que a gente faz, com aquilo que Deus entregou nas nossas mãos, né? Hoje é culto de primícias. Eu gosto sempre de trazer uma palavra que aborde essa temática, essa realidade, esse princípio bíblico de primícias, que a gente justamente ofertar a Deus, ou entregar no altar de Deus a primeira parte daquilo que Deus Ele colocou em nossas mãos. É sempre a gente apresentar a Deus o primeiro daquilo que Ele nos deu. E esse princípio ele não é somente para oferta, para dinheiro. Esse princípio é para tudo na vida. É seus dons, seus talentos, suas habilidades, suas qualidades. Um dia Jesus ele contou, depois da parábola, lá em Mateus 25, das 10 virgens, ele conta a parábola dos talentos, né? E ele diz que certo Senhor, ele entrega, ele vai para uma terra distante, ele chama seus servos e entrega a um 5 talentos. Talento nessa parábola era uma unidade de dinheiro. Ele entrega aquele dinheiro na mão de um, 5 talentos. Entrega 2 talentos na mão de outro, entrega 1 talento na mão de outro. E o texto diz conforme a capacidade de cada um. E a Bíblia diz que ele se ausenta por um tempo, e quando ele volta, ele pede conta daquilo que ele havia entregado. Aí aquele que recebeu 5 diz: Senhor, aqui tem outros 5. Então toma aqui 10 talentos. Aquele que recebeu 2 diz: Senhor, aqui tem outros 2. Apresentou 4. E aquele que recebeu 1 diz: Senhor, sabia que o Senhor é perigoso, o Senhor ceifa onde o Senhor não semeou e tal. Eu fiquei com medo de negociar, de granjear. Eu peguei o teu talento, escondi na terra e toma aqui a sua moeda, toma aqui aquilo que é seu. E a Bíblia diz que os 2 primeiros foram galardoados e esse último ele foi reprovado, porque ele simplesmente não multiplicou. Ele não, aquilo que estava nele ficou, ele escondeu e parou. Irmão, tudo que você faz, se você não fazer para servir as pessoas, se não fazer para servir a Deus, se não fazer para servir alguém, não tem utilidade nenhuma. De que adianta você ter habilidade se essa habilidade em você fica e você morre? Você não consegue transmitir para abençoar outras pessoas a habilidade que Deus te deu. Eu estava vendo aqui a igreja, né, lembrando do irmão Michael, que nos ajudou aqui bastante na pintura, na textura, a colocar o gesso aí na igreja. Eu fico olhando assim, ele tem essa habilidade, mas se ele não dispor habilidade na obra de Deus, se ele não dispor habilidade, talvez na sua profissão, de que adianta ter habilidade? E quantas pessoas na igreja têm tanta habilidade? Às vezes a gente vai para a igreja, a gente vive numa realidade, não sei se eu já passei muito por isso, e às vezes a gente critica, mas quando você tem uma experiência a mais, você acaba entendendo, né? Às vezes a gente vê aquele irmão que dirige o culto assim, na simplicidade, tropeça nas palavras, não lê direito, e às vezes até fala: mas por que não tem um irmão mais preparado dirigindo o culto? Porque às vezes aquele que lê bem, que fala bonito, não se dispõe. Às vezes aquele toca e se embaraça, erra o tempo, erra a nota e não faz direito e tal, e às vezes a gente olha: porque esse irmão está tocando tão ruim, está tocando? Porque às vezes aquele que toca bem não quer saber. Então, irmãos, a realidade que a gente vive, infelizmente, é essa. Tem muita gente que tem muito talento, mas se o talento não for aplicado para abençoar pessoas, não for aplicado na obra de Deus, o talento não vale nada, não adianta de nada. O texto que eu li fala a respeito justamente de uma situação que envolve o que fazer com aquilo que nos foi entregado por Deus. É complementação da história do jovem rico, que você já conhece, não é necessário a gente detalhar muito, mas você sabe que aquele moço chega para Jesus: bom mestre, farei perder a vida eterna. Jesus guarda os mandamentos quais? Amarás o Senhor, honra teu pai e tua mãe, não roubará, não furtará. Ele diz: Senhor, tudo isso eu tenho observado desde quando eu era uma criança, que me falta ainda? Jesus diz assim: então se você quer ser perfeito, vai e vende tudo que tem, dê aos pobres e terá um tesouro no céu. Depois você vem me seguir. E aquele moço então, ele se retira triste. A Bíblia diz, porque ele possuía muitas propriedades. O Senhor vê ele se retirando, consternado, algumas traduções contrariado. O
o Senhor se entristece. E o Senhor diz para ele assim, para os discípulos, né, como é difícil um rico entrar no reino do céu. Como é difícil aqueles que confiam em riquezas entrar no reino do céu. O problema não é a riqueza que o moço tinha. O problema é que a riqueza possuía. Ele não possuía a riqueza possuía ele. A riqueza havia se tornado seu Deus. A riqueza mandava nele, não ele mandava naquilo que possuía. E esse era um problema. Então aquele moço indo embora triste, Jesus triste, os discípulos vendo aquela situação. Então Pedro ele tenta se gabar nesse contexto histórico. Ele diz aí no versículo de número 28, se você puder voltar para mim, por gentileza. E Pedro começou a dizer: Senhor, mas eis que nós, né, ele e seus companheiros discípulos, tudo deixamos e te seguimos. Qual que é a intenção que Pedro está dizendo? Senhor, a gente tá melhor que esse camarada aí, porque a gente abandonou tudo para te servir. E nesse contexto de serviço, de vida cristã, eu aprendo um princípio simples, irmão. E a primeira coisa que eu aprendo aqui no versículo de número 28 é que não existe vida cristã, não existe serviço no reino sem renúncia. Se eu não estou disposto a renunciar, então eu não tenho a possibilidade de eu servir a Cristo, porque viver para Cristo é uma vida de renúncia. Eu já contei algumas vezes quando eu fui pregar, eu me lembro mais jovem, mais eufórico, mais afoito. Eu fui numa igreja, era até aqui no Santo Cecília, muitos anos atrás, uma igreja simples, mais grande, acho que tinha mais de 100 pessoas no culto. E eu me lembro que ali, antes de eu pregar, eu tive uma visão, e eu via, na minha visão, no final da minha pregação, fazendo o apelo, e as pessoas indo para frente, dobrando o joelho em lágrimas, e Deus fazendo um movimento na igreja. E eu me lembro que aquilo me deixou mais autoridade. Eu falei: Senhor, é hoje, isso vai sacudir esse negócio e tal. E preguei. Aí no final, irmão Silvio, eu fiz o apelo. Aí eu fiquei pensando: agora a visão se cumpre, agora as pessoas vêm chorando e tal, e Deus faz um movimento. E eu fiz o apelo e fiquei esperando a visão se cumprir. E com muito custo, insistindo no apelo, veio um. Daqui a pouco veio 2, veio 3, acho que veio 5 ou 6, e não veio mais nada que isso. Eu orei pelos 6, acreditando que Deus haveria de abençoar aqueles que vieram. Entreguei o microfone e já dobrei o meu joelho, meio bronqueado. Quem prega sabe como é ruim quando a gente prega, às vezes não tem um resultado que a gente esperava, fica meio frustrado. E eu fiquei mais frustrado porque eu tive a visão e eu tinha certeza que era Deus me mostrando aquilo. Aí quando terminou o culto, cumprimentei as pessoas, fui embora, cheguei em casa bravo com Deus, cheguei, já entrei no quarto, dobrei o joelho, falei: Pai, vamos conversar. O negócio é esse aí, o negócio está errado, Senhor. Eu vi eu fazendo um apelo, as pessoas viram o Senhor movimentando, por que não aconteceu? E Deus falou assim para mim, Deus foi bem claro: filho, qual foi a mensagem que você pregou essa noite? Eu falei: Senhor, a mensagem foi sobre renúncia. Eu orei, o Senhor falou essa palavra no meu coração, ministrei na certeza que era aquilo que o Senhor queria para a igreja. Aí Deus falou no meu coração: aquilo que eu te mostrei era o que eu queria fazer no meio do meu povo, mas o meu povo não está disposto a renunciar. Então doeu no meu coração, porque a gente que se envolve com a obra de Deus, às vezes o Senhor faz a gente sentir a dor do coração dele. Às vezes Deus nos faz sentir a dor que ele está sentindo. Então sentir a dor de ver, de poder vislumbrar grandes coisas que Deus queria fazer, mas as pessoas não estavam dispostas a dar um passo para mudar, para abandonar seus hábitos, enfim. Isso entristeceu meu coração. Quando eu me converti, sempre tinha apelos na igreja, apelos pesados. Quem quer aceitar Jesus de novo? Quem quer abandonar o pecado? Quem quer se libertar de algum vício? Os apelos eram assim. As pessoas vinham na frente. Hoje os pregadores mudou a temática. Hoje os apelos é quem quer ser cheio do Espírito Santo, quem quer ter uma porta aberta, quem quer ter uma visitação de Deus na sua casa. E ainda assim as pessoas não vêm. A gente vive num contexto, uma realidade bem adversa. Irmãos, o Pedro, quando ele diz: Senhor, tudo nós deixamos, ele está dizendo: Senhor, a gente já renunciou. Vida cristã é vida de renúncia.
Marcos capítulo de número 8, versículo 34, diz: se alguém quiser vir após mim, negue-se ou renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mateus capítulo 10, 37 diz: quem amar o pai, ou a mãe, ou o filho, ou irmãos mais do que a mim, não é digno de mim. Quando eu falo de renúncia, irmãos, tem pelo menos 3 aspectos. O primeiro aspecto, aspecto negativo. Quando eu me disponho a servir a Deus, eu abandono aquilo que prejudica a minha comunhão com Deus. Eu abandono o pecado, eu abandono os vícios, eu abandono a lascívia, eu abandono as coisas que me contaminam, que me separam de Deus. Eu passo a viver uma vida diferenciada. Mas também tem aquele aspecto que não é tanto negativo, talvez até positivo. Porque para mim servir ao Senhor, muitas das vezes eu tenho que abandonar coisas que necessariamente não são coisas ruins, que necessariamente não são pecado ou vícios ou coisas desse gênero. Às vezes são coisas até boas, mas eu preciso às vezes renunciar para mim estar na presença de Deus. Eu conheço muitos pastores hoje que são pastores porque renunciaram às vezes uma profissão boa que poderiam ter. São pastores porque renunciaram uma possibilidade de uma vida financeira mais tranquila. Há muitas vezes a gente vem na igreja, o desejo da nossa carne às vezes é permanecer em casa, deitado na cama, no sofá, assistindo televisão, comendo alguma bobeira, ficar bem à vontade, mas a gente renuncia a isso para estar na presença de Deus. E isso que eu acho interessante, irmãos, é que não é só renunciar aquilo que é mal, às vezes é renunciar você, aquilo que você quer, aquilo que a sua carne quer, para que você faça aquilo que Deus quer e aquilo que Deus espera de você. Mas também tem um terceiro aspecto de renúncia, e essa revelação desceu hoje, que é aquele aspecto imposto, é aquele aspecto que eu renuncio algo, é porque a situação me fez renunciar. É por isso que o texto está dizendo, e aqui eu chamo a sua atenção, porque a gente só enxerga, ou pelo menos só quer enxergar, quando a gente se converte, a possibilidade de Deus, Ele trabalhar, de fazer uma obra no coração da nossa família. Logo, muita gente pensa, se eu estou vivendo uma vida infeliz no contexto familiar e eu me converti logo, eu vou passar a viver uma vida abençoada e abastada. Só que nem sempre é assim. É por isso que Jesus está dizendo: se você amar pai, mãe, esposa, filho mais do que a mim, você não é digno de mim. Porque muitas das vezes, irmãos, quando você se converte, não é a priori, não é sinônimo de melhora, mas às vezes te piora dentro da sua casa. Eu me lembro quando a minha mãe se converteu, a gente não aplaudiu ela, não bateu palma para ela, não disse parabéns, mas agora a senhora é evangélica. A gente ficou olhando para ela meio ressabiado. O pai, que era católico roxo, tocava na missa, não faltava um domingo, obrigava a gente a ir assistir o sermão do padre, nem que fosse debaixo de cinto, mas a gente tinha que ir. Ele não gostou muito, ele não abalou muita relação, mas eu lembro que ficou um negócio meio estranho numa época em que certo pastor havia agredido certa imagem, símbolo dos católicos, e estava aquele clima meio que pesado contra os evangélicos. Então, mas Deus foi fazendo a obra. Mas nem sempre, irmãos, nem sempre servir ao Senhor significa que a pessoa vai ter um contexto abençoado dentro de casa. Às vezes significa que o relacionamento pode piorar. No contexto muçulmano, os muçulmanos, quando se um filho se converter, eles têm que entregar para ser morto. Logo, muitos pais não querendo entregar o filho à morte, o que eles fazem? Já que você quer ser crente? Quer ver Jesus? Quero, pai. Então, a partir de hoje, dentro de casa você não mora mais. A partir de hoje, aqui você não pisa. Aí, e agora? Fica com o seu Jesus ou com a sua família? E quando esse contexto, às vezes entra no contexto de marido e mulher. Quantas mulheres sofreram porque se converteram e o marido não aceitou? Quantos maridos sofreram? E conheço alguns porque se converteram e a esposa nunca quis se converter. E às vezes ele queria ir para a igreja, ela queria ir para a balada, ele queria servir a Deus, ela queria ir beber, queria ir bagunçar isso, ele desestabilizou completamente o lar da pessoa. É nessas renúncias que às vezes a gente a priori não quer, mas são impostas pela condição a qual pelo contexto que a gente vive, e que a gente precisa ter a nossa fé com a
certeza de que ama ao Senhor, se vai pagar esse preço ou não. Está disposto a renunciar? Se não estiver disposto a renunciar, esquece cristianismo. Cristianismo é renúncia. Qual foi o problema do jovem rico? Ele queria conciliar a possibilidade de viver com as riquezas e de viver com Jesus. Riqueza em si não é mal. Então por que eu não posso ter a riqueza e ter Jesus? Jesus disse, não pode servir a dois senhores. Ou você fica com as riquezas, ou você fica comigo, você escolhe. Não tem como, irmão, não tem a possibilidade. O outro chega, Senhor, eu vou te servir aonde for. Aí o Senhor diz, as aves têm seu ninho, as raposas têm seu covil, mas eu não tenho nem onde reclinar a cabeça. Está disposto a abandonar sua casa para me servir? Aí o outro diz, Senhor, eu vou te servir, mas deixa primeiro eu sepultar meu pai. E o Senhor diz, não, deixa os mortos sepultarem os seus mortos. Se você quer me seguir, então não tem tempo a perder, abandona tudo isso, vem me segue. Porque se você amar seu pai mais do que a mim, você não é digno de mim. Isso é cristianismo. É vida de renúncia. Quem está entendendo até aqui, diga amém. Mas quando Pedro está dizendo, Senhor, nós abandonamos tudo, ele não está mentindo. Lucas capítulo 5, na pesca maravilhosa, a Bíblia diz, ele pescou a noite toda, ele era um empreendedor, era um pequeno empresário. Jesus nunca chama vagabundo para trabalhar para ele, sabia? Jesus sempre chama pessoas que estão trabalhando. Pedro, ele estava trabalhando, pescou a noite toda. Aquele dia, né, em específico, foi um dia ruim. E eu não entendo muito de pesca, mas o pouco que eu entendo é pela experiência que eu já vi meu pai pescar. Eu já vi muitas noites ele sair para pescar e voltar um saco cheio de peixe. Eu também já vi ele pescar a noite toda e só pegar ferroada de borrachudo, mas nada. Assim, e volta sem nada. E às vezes nem um peixinho para livrar a cara. Então, aquele dia foi um dia ruim. Mas ele cede o barco para Jesus. Jesus prega de cima do barco, as multidões na praia. Chama Pedro para ir pescar. Pedro disse, Senhor, eu pesquei a noite toda, mas que o Senhor manda, eu vou lançar a rede de novo. Tem uma pescaria abastada, muito peixe, o outro barco tem que ajudar, tanto peixe que eles pegam. Chega na praia, o que Pedro disse para Jesus? Senhor, se ausenta, se afasta do meu barco, se ausenta de mim, porque eu sou um pecador, não sou digno do Senhor estar aqui onde eu estou. E o que Jesus disse para Pedro? Vem após mim, e eu te farei pescador de homens. E o que Pedro faz? A Bíblia diz que ele, abandonando tudo, a pesca maravilhosa ficou abandonada. Deu para as pessoas se virar, abandonando tudo, barco, tudo, deixando tudo. Ele vai seguir Jesus. Agora ele diz assim, Senhor, e talvez ele tenha até motivo para se gabar, né? Ele deixou tudo. Ele deixou uma vida como muitos deixaram, a vida desgraçada, miserável, ele deixou uma vida até equilibrada para trás para servir o Senhor. Então talvez ele não fosse como um jovem rico, mas ele disse, Senhor, eu abandonei tudo para te servir. Duas verdades que eu aprendo, só duas nesse texto. Primeiro, não existe vida cristã sem renúncia. Segunda, não existe renúncia sem recompensa. Você pode repetir comigo? Vamos lá. Primeira, não existe vida cristã sem renúncia. Segunda, não existe renúncia sem recompensa. Quando ele diz, Senhor, a gente abandonou tudo para te servir, é como se ele estivesse dizendo assim, pastor José Cláudio, Senhor, a gente fez um baita sacrifício para estar aqui na tua presença, a gente renunciou muitas coisas para poder estar aqui. Na entrelinha, como se ele estivesse dizendo assim, Senhor, o Senhor está me devendo, porque eu abandonei muita coisa pelo Senhor, está na tua conta tudo que eu abandonei. Nas entrelinhas, como se ele estivesse dizendo isso. É por isso que Jesus retruca e contradiz ele na hora. Diz assim, Pedro, o negócio é o seguinte, não tem ninguém que vai deixar pai, mãe, casa, mulher, filhos, negócios para me servir, que não vai receber ainda nessa vida 100 vezes mais. Quando ele está dizendo,
100 vezes, irmão, não é aquela matemática lógica, não é você dizer assim, eu vou dar R$1, Deus vai me devolver R$100. Eu vou dar uma casa e vou ganhar 100 casas. Não é isso que Jesus está dizendo. O que ele está querendo dizer é, não existe ninguém que se disponha a me servir que não será amplamente recompensado, que não será abundantemente recompensado na minha presença. Aleluia. Sabe o que é interessante, irmãos? Não sei se você já parou para perceber que não existe cristão que se arrepende de doar. Eu encontro dois tipos de crente, financeiramente falando: dizimista e não dizimista. Quem não é dizimista não devolve dízimo. Quem é dizimista devolve dízimo. Mas tem uma classe que eu não encontro que é dizimista arrependido. É o camarada, rapaz, eu doei R$200, recebi 2.000, doei 200 da igreja. Esse 200 está me fazendo uma falta, porque eu podia pagar aquela conta, que eu podia. Eu nunca encontrei, irmão Silvio, em 20 anos de crente, nunca encontrei um dizimista arrependido. Nunca encontrei alguém que se arrependeu de ter colocado na obra de Deus. Porque Deus não fica devendo nada para ninguém, irmãos. Você já doou uma cesta básica para alguém e depois chegou na sua casa? Rapaz, aquele frango da cesta, eu comendo ovo aqui, ó, podia ter pegado aquele frango. Não existe isso, irmão. Ninguém que doa se arrepende do que faz. Por quê? Primeiro, porque há um sentimento de contentamento. Você poder ajudar o próximo, você poder servir na obra de Deus, você poder servir a um projeto que é maior do que você e que ecoa na eternidade. E segundo, porque Deus não fica devendo nada para ninguém. Você nunca vai doar algo e aquilo que você doou vai lhe fazer falta. Aquilo que você doou, você vai se ressentir de ter doado, porque aquilo vai te fazer em nenhum momento. É isso que o texto está dizendo. O que Jesus está dizendo? Pedro, não existe. Se abandonou tudo, é verdade, deixou tudo, é verdade, mas não existe renúncia sem recompensa. Porque na minha presença você é amplamente recompensado. Quando disse 100 vezes mais, está dizendo uma recompensa num nível mais elevado, mais eminente, mais excelente, mais excelso, mais superior àquilo que eu tenho para você. É muito maior e muito melhor do que aquilo que você pode dar para mim. Quem está entendendo até aqui, meus irmãos? Amém. Eu olho para a vida do apóstolo Paulo, irmãos. Paulo, ele foi uma pessoa que ele sofreu muito pela causa do evangelho. Quando eu falo de recompensa, eu falo de dois aspectos. Primeiro aspecto, terreno. É isso que Jesus está dizendo: aqui na terra você vai ser recompensado por aquilo que você faz. No segundo livro de Coríntios, no capítulo de número 11, a partir do versículo de número 23, o apóstolo Paulo, ele traz alguns do seu sofrimento. Preste atenção nas palavras que ele diz. Ele diz assim: são ministros de Cristo, falo como fora de mim, eu ainda mais do que eles, mais em trabalho, muito mais em açoites, mais do que eles em prisões, mais em perigo de morte muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas, uma vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, uma noite, um dia passei no abismo, em viagem, muitas vezes em perigo de rio, em perigo de salteador, em perigo dos da minha nação, em perigo do gentil, em perigo na cidade, em perigo no deserto, em perigo no mar, em perigo entre os falsos irmãos, em trabalho, fadiga, em vigília, muitas vezes em fome e sede, em jejum, muitas vezes em frio e nudez. Além de tudo isso, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Irmão, quem era Paulo antes do evangelho? Ele era um moço extremamente respeitado na sua nação, cidadão romano, cidadão de honra, possivelmente uma situação financeira muito boa, uma situação religiosa. Havia um reconhecimento sobre a vida de Paulo. Paulo era uma pessoa de um alto nível, conhecedor das leis, fariseu ao extremo. Mas Paulo diz que reputa tudo isso que ele tinha como esterco por amor ao evangelho de Jesus. Agora Paulo descrevendo o que ele está passando: naufrágio, fome, frio, nudez, perigo
perigo de morte, perigo entre traidores, açoites, varadas, chicotadas. É isso que ele está dizendo: naufrágio, fome, sede. Ele está passando tudo isso. Aí você me pergunta: mas pastor, então qual é a essência de servir ao Senhor Jesus? Qual é a recompensa mesmo? Ele passando por tudo isso, irmão, ele ainda tem a certeza que vale a pena servir o Senhor Jesus. É por isso que ele disse: para mim o morrer é Cristo, mas o viver é lucro. Ele está dizendo, irmão, se eu estou vivo, então eu posso servir ao Senhor e trabalhar para Ele, porque por mais que eu passe luta, passe prova, passe dificuldade, eu tenho uma recompensa nessa terra e uma recompensa no céu. Como é que funciona esse negócio, pastor? Deixa eu te explicar. Talvez eu não tenha muita experiência no serviço. Funciona mais ou menos assim. Como é que a gente prega, pastor? É fácil pregar. Depois de um tempo é um pouquinho mais fácil. Quando está começando é mais difícil. Como é que nasceu uma pregação no meu começo? Era mais ou menos uma semana de jejum, oração, leitura de Bíblia. Já passei o dia inteiro no monte, sem comer, sem beber, andando de um lado para o outro, falando: Deus me revela a tua palavra, Deus me revela a tua palavra, Deus fala comigo, Deus fala comigo. Se o Senhor não falar comigo, o Senhor não sei o que vou dizer. Era mais ou menos assim, irmãos. Aí a gente sofre, a gente paga o preço, a gente se esforça, mas quando a gente vai, mexe parte de nervosismo, mesmo as coisas dando errada. Mas quando você prega e vê uma lágrima que cai do olho de um irmão, e vê alguém que diz: pastor, eu precisava ouvir essa palavra, e você vê alguém que diz: eu quero entregar minha vida para Jesus, a gente vê, irmão, que o sacrifício da gente não é nada comparado com a recompensa daquilo que Deus está fazendo por nosso intermédio. Anai Kansui Remas. Às vezes você olha as suas limitações, o seu esforço, e fala: eu acho que não vale a pena. Mas você não imagina o que Deus está fazendo por intermédio de você, pela sua presença. Porque às vezes você nem sabe, mas tem alguém que diz: o irmão vai estar lá. Todo mundo pode faltar, mas o irmão vai estar lá. Tem alguém que olha para você e se espelha, porque sabe que se no dia que você cair, no dia que você vacilar, a esperança dele, a fé dele vai ser abalada, porque você é um exemplo para ele. Às vezes você nem sabe, mas alguém se espelha na tua vida. Às vezes você nem imagina, mas o teu louvor está abençoando a vida de alguém. A sua presença está impactando a vida de pessoas. E o seu esforço e a sua renúncia é muito pouco em vista daquilo que Deus está fazendo por seu intermédio. Está dando para entender até aqui? Glória a Deus. O apóstolo Pedro, ele abandonou muitas coisas em Lucas 5, na sua chamada. Mas em Atos 12, quando ele está preso para ser morto, a Bíblia diz que a igreja não foi somente familiar, não foi somente um amigo ou dois. A igreja se reuniu, e a única ocupação da igreja era orar pela vida de Pedro. Senhor, salva Pedro. Senhor, visita Pedro. Senhor, preserva a vida de Pedro. E por causa da igreja orando, o Senhor envia um anjo lá na prisão e tira Pedro de lá. E Pedro, quando sai da prisão, ele vai para a casa onde a igreja está lá, reunida. E quando ele chega, ele vê, imagina a cena, centenas de irmãos de joelho dobrado, dizendo: Senhor, salva Pedro. Senhor, livra Pedro. Senhor, abençoa ele. Senhor, ele é o nosso pastor, ele é apóstolo do Senhor, ele tem abençoado a nossa vida. A vida dele é importante, a vida dele tem significado. Senhor, visita ele. É isso que Jesus faz, irmãos. Às vezes você tem dó, porque uma pessoa vai ficar com raiva de você, mas você vai ganhar. Às vezes vai perder colegas e vai ganhar amigos de verdade. Às vezes você vai perder algumas oportunidades de estar em alguns ambientes e lugares, mas você vai estar em lugares significativamente melhores e maiores. Você vai estar no centro da vontade de Deus. E para mim terminar, que eu não quero ser extenso, irmão. Segundo aspecto, Jesus está dizendo, coloca para mim do dia, o verso 29. Volta 1.
Jesus respondendo disse: em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmão, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto. Diga comigo, 100 vezes tanto. Já neste tempo, diga neste tempo, em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, porém com perseguições, e no século futuro, diga a vida eterna. A vida eterna. O poder da renúncia. Eu renuncio aqui. Deus me abençoa aqui. E a minha renúncia ecoa na eternidade. É por isso que Paulo, mesmo passando tudo isso que ele passou, ele está tranquilo. Sabe por quê? Na sua última carta ele diz: combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Desde agora está me reservada a coroa da justiça, a qual o Senhor justo juiz me dará a mim naquele dia, e não somente a mim, mas todos quanto amarem a sua vinda. Irmão, tudo aquilo que a gente abandona ecoa na eternidade. Deus, Ele está vendo aquilo que você está fazendo por amor à obra dEle. Dá para glorificar o nome do Senhor nessa noite? Coloque-se de pé, por gentileza, em nome de Jesus. Hoje eu ouvi um testemunho que mandaram no grupo bíblico de WhatsApp, que eu faço parte. E esse testemunho era de um pastor que teve a oportunidade de ouvir um missionário chamado Eze Stanford. Era um missionário norte-americano. Esse missionário norte-americano, ele serviu a Etiópia, enquanto o país da Etiópia estava debaixo do regime comunista por 17 anos. O regime comunista, ele proíbe e persegue, proíbe as igrejas de funcionar, persegue os cristãos, persegue os pastores, porque alguns regimes comunistas até deixam a igreja funcionar como uma forma, uma fonte do governo. O número de pessoas são controladas, há um controle do governo sobre a igreja. E todos os pastores que são sinceros, eles não se submetem a isso. Então há perseguição. E esse missionário, ele serviu na Etiópia, ele conheceu um pastor, um nome diferente. Esse pastor chamava-se Tadessa Assai, da cidade de Sodo, na Etiópia. E ele diz que servindo a Etiópia, conhece esse pastor. E esse pastor, ele tem a chamada, a vocação. Ele sempre gostava de ir nos funerais para pregar aquilo que era proibido. Era proibido anunciar Jesus, era proibido as igrejas abrir, era proibido o povo se reunir. Eles faziam isso nas tumbas, nas cavernas, nas florestas. E esse pastor ia nos funerais pregar. Por causa da sua pregação, ele era preso, espancado e solto de novo. Ele era solto de novo. Fulano de tal morreu, está até no funeral lá, ele ia lá no funeral anunciar Jesus às pessoas. A polícia pegava ele, espancava.